Olá, bem-aventurados! Amanheceu. E quando amanhece, é o dia e a hora de fazer o nosso devocional. Hoje, domingo. Domingo. Minha mãe sempre, eu lembrei de uma coisa quando amanheceu. Minha mãe sempre falou uma coisa comigo. Domingo é o dia da família, né? A gente se dedica a esse dia da semana a família. Domingo é o dia que as pessoas se reúnem em família, os filhos vão para casa dos pais para poder almoçar, os irmãos, aí a gente revê os irmãos, vê os sobrinhos, os netos, a família toda se junta, principalmente na hora do almoço, né? Uma coisa meio que sagrada, uma tradição no domingo, as pessoas estarem com as suas famílias, né? E quando eu acordei, eu falei, eu queria uma palavra, Senhor, sobre família, já que o domingo é o domingo da família, né? E a palavra que o Senhor me deu tá lá em Timóteo, 1 Timóteo 5, no versículo 8, que vai dizer: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Tá vendo? Aqui, quando o Senhor me deu, me fez, trouxe esse versículo ao meu conhecimento, né, me fez raciocinar e analisar sobre o cuidado que a gente tem que ter com a família. A gente tem que se preocupar com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos tios e também com os nossos primos, com toda a nossa parentela. E aqui fala que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Porque muitas vezes as pessoas, elas cuidam de todo mundo, né? Elas vão para missa, vão para as reuniões das suas religiões, elas abrem mão de tudo, da família, largam tudo, mas não cuidam dos seus, né? Eu já vi casos assim, que a pessoa ajudava muitas pessoas da rua, mas quando o filho pedia uma ajuda, não podia ajudar. Quando ia fazer muitas visitas nos hospitais, e quando o filho estava doente, não podia ficar ali com o filho, não podia visitar o filho, então abrindo mão. Então, cuidando de todos, menos daqueles que o Senhor deu para cuidar. E a gente tem que cuidar da nossa família. Quando eu passei, eu sempre falo do momento difícil, gente. 2024 foi um ano que marcou muito a minha vida e mudou muito o meu entendimento e o meu modo de viver a partir daquilo. Porque eu precisei de muitos cuidados da minha família. Eu precisei de um cuidado. Já tinha ficado doente outras vezes, já tinha passado por dificuldades, já tinha perdido emprego, algumas vezes, pouquíssimas vezes, né? Mas algumas vezes já tinha sido demitido, já tinha passado por problemas, já tinha sido traído, já tinha sido roubado, já tinha sido difamado, já tinha sido agredido, já tinha, sabe, muitas coisas já tinham acontecido, mas eu nunca passei por uma tribulação, pelo menos essa do ano passado foi a mais impactante até hoje. Não sei o que Deus revela para mim no futuro. Talvez, se Deus achar que eu preciso de uma nova tribulação para um amadurecimento ou para um novo encontro com Deus, né? Vai ser assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando eu passei no ano de 2024 sobre essa tribulação, eu vi um cuidado com a minha família, sabe? Mesmo assim, toda família tem as suas diferenças. Quando eu morava com meus pais, assim, eu tinha o meu jeito de organizar as coisas, a minha mãe tinha o dela, então a gente meio que tinha ali aquelas faísquinhas, porque eu gosto de colocar coisa no lugar, minha mãe coloca em outro. E isso eu falei, então eu tenho que ir pra minha casa pra ter as minhas coisas do meu jeito. Mas a família, ela é assim, quando você precisa estar ali pra cuidar. Você tem que cuidar dos seus. E eu vi esse cuidado do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, até mesmo dos meus sobrinhos, porque eu precisava. Nessa fase, foi uma fase que eu precisei de muitos cuidados e do apoio emocional da minha família. Entendeu? Então isso foi muito importante. Eu lembrei disso, né? Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé. E nesse quesito eu posso dizer aqui pra vocês, né? Sou testemunha que a minha família, ela não negou a fé. Ela ficou preocupada, ela cuidou. Se fosse preciso dar banho, eles davam banho. Se fosse preciso trazer comidinha na boca, eles traziam comida na boca. Faziam culto aqui na minha casa. Então eu tive esse cuidado.
né? Meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha família ali. Eles cuidaram de mim, então eles não negaram a fé. E o domingo é o domingo da família, a gente tem que cuidar. A gente tem que ter um cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o nosso marido, cuidado com a nossa esposa, o cuidado com o nosso pai, com a nossa mãe. Às vezes a gente não quer cuidar de pai e mãe, né? Principalmente os pais e mães que estão numa velhice bem avançada, os filhos geralmente não gostam de cuidar. Mas a gente tem que cuidar, porque eles cuidaram da gente a vida inteira, entendeu? E o domingo, Deus instituiu a família. A família é algo sagrado. Sabe por quê? Porque a sua família ali, sabe, quando você tá doente, você conta com a sua família. Quando você tá desempregado, é a sua família que te dá apoio, sabe? Quando você tá passando por qualquer tribulação, necessidade, é a sua família ali que tá ali com você. Porque a família ela tá junto com Jesus. Nos piores momentos, quem tá ali é a família. E às vezes a gente tem muito disso de quando a gente tá bem, a gente abrir mão da família. E só lembrar da família nos momentos ruins, porque nós somos ingratos. A nossa natureza, nos direciona à ingratidão, entendeu? E eu falo porque eu já fui isso, de ter situações que eu tava muito bem sucedido na minha vida, em vez de eu comemorar com a minha família, eu queria comemorar com os outros da rua. E depois, quando eu precisei, quando eu tava doente, quando eu tava acamado, quando eu tava, ou mesmo desempregado, aquela coisa, cadê as pessoas? Que eu fui lá, que eu paguei, que eu comemorei? Não, quem ficou foi a família. Né? E hoje eu aprendi a cuidar, a valorizar a família, a estar em família, porque eu não tinha prazer em estar com a minha família, né? A minha família sempre almoçou junto aos domingos. Raramente eu ia nesses eventos, né, do domingo. Tava todo mundo reunido lá, menos eu. Eles me convidavam e eu não ia, né? Não valorizava a minha família, não priorizava, mas qualquer pessoa que me chamava, eu ia. E hoje eu priorizo a minha família, porque a minha família, quando eu precisei, esteve ali cuidando de mim. Então é hora de eu retribuir todo esse carinho, toda essa atenção, sabe? Reconhecer. Porque quando a gente reconhece, você retribui de gratidão. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa pra gente e a gente fala, agora eu vou ter que fazer a mesma coisa que fulano, porque fulano fez. Como se fosse uma obrigação e você faz forçado. Não, mas quando você reconhece, quando você é grato por aquilo que a pessoa fez por você, porque quando você é movido pela gratidão, é desinteressado. Você fala, eu vou agradecer, isso é uma forma de eu agradecer. Não porque fulano fez, mesmo ele tendo obrigação de fazer por mim, sabe? Não, mas porque fulano se dispôs, ele doou o seu tempo, ele doou a sua força, ele doou os seus ouvidos, ele doou os seus braços ali, sabe? Os seus talentos para poder me ajudar. Então a gente tem que saber reconhecer, porque eu achava que todo mundo gostava de mim, menos os meus pais. Eu achava. Porque a gente tinha muito diferença de ideias, né? E quem gostava de mim mesmo era o meu pai, porque as pessoas só queriam meu dinheiro, só queriam andar no meu carro, no carro do meu pai, só queriam aquilo que eu poderia proporcionar. Queriam saber como era a minha casa, como eu vivia. Então, só que quando a gente é muito jovem, a gente não percebe essas coisas. A gente não tem muito entendimento disso. E com o tempo você vai amadurecendo. E uma coisa que eu digo pra você hoje no domingo, que é da família, filhos, obedeçam aos seus pais. Eu vou falar uma coisa aqui, meu pai me deu muito conselho na vida. E se eu tivesse ouvido pelo menos, eu queria ter pelo menos ouvido metade dos conselhos do meu pai e da minha mãe. Porque sabe o que é pior? É quando a gente briga e você brigar e depois você bater o pé, discutir e depois a pessoa tá com razão. A pessoa que você discutiu, ela tá totalmente certa quando ela for te corrigir. Porque quando você briga, mas você briga e no final você tá certo, valeu a pena. No meu caso, não valeu a pena. Porque todo mundo que meu pai falou que não prestava mesmo. Todo mundo que ele falou que estava comigo por interesse, estava mesmo. E até mesmo quando eu comecei a cortar, quando eu comecei a fazer os testes, falar que eu não tinha dinheiro, mesmo eu tendo, ou comecei a falar que estava numa situação difícil para ver quem ia ficar, todo mundo desapareceu. Entendeu? E eu queria pelo menos ter ouvido o conselho da minha família. Eu acho que eu estaria muito melhor na minha vida, né? Eu tô bem, mas eu acho que eu estaria muito melhor se eu tivesse ouvido o conselho de pai e mãe. Então é um conselho que eu dou pra você, filho. Por pior, maior que for as diferenças de pensamentos, de ideias, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, vai ser melhor. Pai e mãe só quer o melhor pra você, tá? Um pai, é muito difícil um pai e uma mãe querer
o mal para o filho. E a palavra de Deus diz que se o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Então, dedique-se à sua família, vá almoçar em família, vá passear com a sua família, honre teu pai e a tua mãe e você vai ser bem-sucedido na terra. É uma promessa que Jesus fez e você pode confiar. Tenha um domingo abençoado.